Bota um braço aqui. Vou pular de paraquedas agora, gente. Peraí. Aí. Pronto. Espero que isso funcione, senão vai ficar uma bosta. Stephen Hawking aqui, ó. Fechou? Beleza? Então, Rafael Debulha. Beleza. Então, gente, meu nome é Rafael. Eu sou de São Paulo, mas já moro aqui em Floripa há uns 15 anos agora. Estou terminando sistemas de informação na UFSC. Nunca acaba. Pelo amor de Deus. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouco do que eu venho trabalhando nos últimos anos. Criptografia, basicamente usando a linguagem Go. Não sei se vocês já conhecem essa linguagem, é uma linguagem que tem basicamente uns 10 anos aí, foi criada dentro do Google. Eu vou falar um pouquinho da linguagem e um pouquinho sobre criptografia também, em geral. E depois vou mostrar um pouquinho de código para vocês. Eu não sei se alguém aqui mexe com Go. Tem alguém que já viu, mexe, alguma coisa? Eu estudo um pouquinho do Go aqui, ó. Beleza. É bem legal a linguagem. Para quem nunca mexeu, vale a pena dar uma olhadinha. Então eu vou começar. Go, ele tem esse gopher que a gente chama, que é o mascote da linguagem. Então, de todas as maneiras possíveis, eles colocam o piratinha que eu coloquei aqui para falar de criptografia. Ele é uma marmota, na verdade, né? Então, vou falar um pouquinho da linguagem. Por que da linguagem Go? A linguagem Go, ela tem uma biblioteca standard muito poderosa. Tudo que você precisar fazer, CSV, rede, HTTP, enviar e-mail, criptografia básica, já vem na biblioteca padrão da linguagem. Então, é bem simples de usar, de começar. Não é uma linguagem orientada a objeto, ela é uma linguagem mais estruturada. Tem algumas coisas semelhantes a objetos, que é igual no C, que chama structs, mas eu vou mostrar para vocês na parte do código. Então, como eu falei, tem as bibliotecas de criptografia, de rede, acesso ao SO, inclusive, suporta vários SOs, inclusive Windows, Linux, macOS. Tem essa parte de você compilar, se você está no Linux, você pode compilar para Raspberry, cross compilation, é bem interessante. Ela é bem rápida, como ela é compilada, ela é muito rápida, então a execução dela tem vários benchmarks. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada no Google, bate algumas linguagens aí que o pessoal usa, Ruby, Python, bastante coisa, bastante benchmark. E uma coisa bem interessante é que já vem de fábrica com concorrência e paralelismo. A gente tem os Go Routines e Channels, que são coisas que já existem há muito tempo na computação. A gente chama de co-routines, mas no Go eles colocaram Go Routines. E isso daqui ajuda muito na hora de você executar bastante processamento paralelo, usando todos os seus cores da máquina. Bom, vou falar um pouquinho de criptografia, então. Funções de hash criptográficas. O que são essas funções? Hoje, a maioria das coisas que a gente usa na internet, que usam criptografias, eles usam bastante essas funções. Hashes são basicamente funções matemáticas que pegam um dado e passam por essa função e mapeiam num hash value. Como o dado pode ser de qualquer tamanho e a função mapeia por um tamanho fixo, então você tem que ter uma função muito bem feita, o algoritmo, para você não ter vários tipos de problemas. A gente chama isso em português de resumo, checksum. Quando você pega um arquivo, faz um checksum e aparece uma string de tamanho fixo, que mais ou menos a gente quer saber, comparar com outro arquivo para ver se é o mesmo arquivo ou se é o mesmo PDF, ou seja,
São funções matemáticas que mapeiam dados arbitrários para esses hash values. Uma coisa muito importante é que elas são de mão única, ou seja, o dado entra e vira um hash. Nunca você consegue pegar o hash e voltar para o dado original. Então, as características mais importantes, elas têm que ser determinísticas, ou seja, o mesmo dado sempre vai resultar na mesma hash, obrigatoriamente. Tem que ser rápido, então tipo, você colocou lá um dado e calcula rapidamente o hash. É difícil ficar virando aqui. Isso aqui, a parte mais importante é que deve ser inviável para você, tendo um hash, gerar uma mensagem que o produto seja um hash específico. Ou seja, você tentar adivinhar um hash. Tipo assim, eu já vi que aquele ISO do Linux tem um hash tal, checksum tal. Eu vou tentar criar um outro ISO com uma parte modificada que, passando pela mesma função, vai gerar o mesmo checksum. Isso poderia causar inúmeros problemas. Tipo, hoje todo mundo deve usar Git, né? O Git usa o SHA-1, que é um hash, e para poder fazer a verificação dos commits. Então você poderia ter commits diferentes mapeando para o mesmo hash, se você conseguir achar. Isso aqui seria uma falha, né? E qualquer alteração, mesmo que pequena, na mensagem original, tem que mudar muito o hash resultante, que a gente chama isso de efeito avalanche. Ou seja, se você mudar uma letra da mensagem original, você não tem nenhuma ideia do que vai gerar. E assim você não consegue ficar tipo mudando uma letra a outra para ficar testando e vendo, eu coloquei isso aqui, apareceu um 1. Coloquei isso aqui, apareceu um 2. Então, tentando fazer correlações. Muito usada hoje em todo mundo já deve ter feito alguma coisa PHP com bcrypt, com scrypt, salvar no banco um password MD5. SHA-2 hoje é basicamente todos os sistemas criptográficos que a gente usam SHA-2 256 ou 512. Então, uma coisa que eu quero falar que é importante, bastante gente ainda usa MD5, né, que já foi um hash que foram descobertas vulnerabilidades, ou seja, um atacante conseguiu produzir duas mensagens diferentes que mapeiam para o mesmo hash. E com isso construir um algoritmo que ele pode pegar e colocar valores numa mensagem que mapeiam para o mesmo hash, tentando enganar alguém, que é o mesmo conteúdo. Ou seja, você poderia, se você salva no teu banco de dados os passwords dos usuários do teu aplicação web, usando MD5, poderia um cara que tiver acesso ao banco de dados poderia tentar achar qualquer tipo de password que tivesse o mesmo hash e acessar a aplicação. É óbvio que se ele tiver acesso ao banco de dados, você já está bem com bastante problema, né? Que mais? Criptografia de chave simétrica. Basicamente é a criptografia mais antiga que a gente conhece na história da humanidade mesmo. Quando você tem uma mensagem original, usa uma chave e a pessoa que recebe a mensagem cifrada, ela precisa usar a mesma chave para decifrar. A cifra de César, eu não sei se todo mundo já viu, de Vigenère, a máquina Enigma da época da Segunda Guerra Mundial. Então, basicamente, quando você criptografa uma mensagem, você tem que usar a mesma chave para decifrar. Por isso que é simétrica, né? Tem que ter a simetria entre as chaves, tem que ser igual. Hoje a gente ainda usa bastante. Então, eu falei das cifras Vigenère, máquina Enigma.
2FISH DS e hoje a gente usa bastante o AES. O AES, eu vou mostrar para vocês um pouco de código também, como você cifrar e decifrar uma mensagem usando o AES GSM, que é um algoritmo específico em Go. Então, falar também um pouquinho de criptografia assimétrica ou criptografia de chave pública, que talvez seja a mais nova de todas, que a gente usa todo dia no nosso dia a dia. Quando a gente acessa um site que tem o cadeadinho lá, o SSL, a gente está, na verdade, usando um certificado digital que é baseado na criptografia de chave pública. Eu vou explicar para vocês um pouquinho como funciona. Alguns matemáticos e criptógrafos criaram esse sistema, que ele gera um par de chaves usando... hoje, basicamente, tem duas maneiras de você fazer esse par de chaves. Ou você usa números primos, que no caso é o RSA, que eu vou mostrar para vocês. Números primos gigantescos que têm algumas características que tornam eles muito difíceis de serem fatorados. Na verdade, difíceis não, digamos que demoraria o tempo do universo para um computador, mesmo o melhor computador do mundo hoje, fatorar essa chave. E assim, difícil de achar a chave privada da pessoa. E o outro tipo é de curva elíptica, que também é uma aplicação matemática, as curvas elípticas, e que eles descobriram um método de você ter esses dois pontos na curva, que um seria a chave pública e a privada. Como funciona? A chave privada fica em posse da pessoa que quer mandar a mensagem, assim